Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. No programa de hoje, o tema vai ser a resposta a uma pergunta que foi feita e que eu recebi tantas vezes essa pergunta, né, que eu resolvi respondê-la como eu fazia nos programas anteriores, né? A questão é a seguinte: a pergunta feita é se uma pessoa de uma reencarnação para outra, ela traz características físicas iguais em alguma parte do corpo. Aí você vai falar, nossa, mas que pergunta esquisita. Não é esquisita não, a pergunta está certa e várias pessoas acabaram me mandando e-mails, né? Porque várias, né? Isso ao longo do tempo, as pessoas vão fazendo perguntas e eu vou acumulando, que a gente tem um banco de dados aí que é imenso. É só você olhar o foradocorpo.com, que é muita gente perguntando coisa e a gente tem que responder, porque esse é o sentido do trabalho, né? Dessa relação. Mas aí é assim, vamos lá que eu vou fazer uma explicação aqui que seja o mais coerente possível, né? E eu vou resumir para aqueles que estão ligando agora ou que estão querendo saber qual é a questão. Se de uma vida para outra você traz fisicamente alguma característica. E aí agora, essa pergunta eu achei muito interessante, eu vou respondê-la começando sobre o nível de consciência das pessoas, ok? Olha, nós viemos quicando nesse planeta há séculos, né? É um tal de ir e vir que não acaba nunca mais. Então, você faz um percurso aí de 60, 70, 80 anos, não importa a expectativa de vida, e aí você vai lá, entrega o seu corpo, vai para a dimensão astral, você vai do jeito que você é. Não pensa que você vai para lá e sai flutuando que nem um anjinho, não. Você vai do jeito que você é. Ok. Só que assim, nós vamos... E isso é o que eu penso, né, que as pessoas podem questionar também. O que nós somos é um contexto emocional, né? O nosso equipamento de transitar nesse planeta é feito através do relacionamento com as pessoas, de acordo com o que nós somos. E nós temos características que eu ainda penso assim, que são muito primitivas. É só a gente ver como o ser humano se comporta nas situações de privilégio, né? De poder e tudo mais. Então, o que acontece? O que é um nível de consciência? Um nível de consciência é exatamente a maior atividade de um chakra naquela pessoa que nós estamos falando, né? Que vai quicando e reencarnando de uma vida para outra. Ora, se você está numa condição de consciência de chakra básico, você está produzindo as energias mais densas e mais próximas da Terra que alguém pode produzir, né? Nós não tem jeito de a gente falar assim, não, mas eu sou muito evoluído. Não, fazer a aferição do que a gente é pelo tipo de comportamento que a gente tem, o palavreado que a gente usa, como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com a gente mesmo, sabe? Todas essas coisas que fazem parte do nosso contato com essa terra tem que ser levado em consideração, né? Porque você não pode ser uma pessoa que fica falando palavrão, bebendo, né? Bebendo e muito, às vezes a pessoa bebe até cair e depois achar que o anjo, né, ou Deus vem bater um papo com você tranquilamente. Não, você vai se encontrar no nível das coisas que você é. E nesse momento, trabalhando nesse chakra, no chakra básico, deixa eu explicar uma coisa que é bem interessante de a gente saber. Esse é o chakra onde acontecem os movimentos físicos, onde acontecem as materializações com mais facilidade, né? Aquela coisa de poltergeist, sabe essas coisas que a gente fala, nossa. Então, se você estiver trabalhando com a aceleração desse chakra e com a consciência nesse chakra, é óbvio que você, quando sair desta vida para a próxima vida,
Você não vai mudar nada, né? Você não vai lá para cima e tem um cursinho intensivo cursinho intensivo de elevação espiritual. Aí você fala, nossa, eu fiz um curso maravilhoso, agora já estou apto a chegar na Terra de novo, muito evoluído. A vida não funciona assim, isso aqui é um percurso. Esse percurso, a responsabilidade é totalmente nossa. Não importa o que aconteça com a gente, nós temos que trabalhar arduamente para vencer as coisas que nos magoam, que nos maltratam, os nossos ranços, as nossas raivas. Isso tudo tem que ficar muito claro para que a gente não tenha que ficar controlando isso. Se você tiver que controlar, quer dizer que você não saiu do chakra ainda. Controle é chakra básico, né? Então, bom, se você estiver nessa condição, e não é só no chakra básico não, no chakra esplênico, hepático, o chakra umbilical, esses chakras são reativos, são chakras de emoção e são chakras de contato com as energias densas da Terra. Obviamente que com esta configuração, imagina que você tem o falecimento físico, vai lá para a dimensão espiritual, né? E chegou lá, está tudo bem. Você, provavelmente, se você tiver uma condição muito primitiva, uma das coisas que você não vai conseguir fazer é entender nem onde você está. É muito difícil. Uma grande população espiritual vive na penumbra do conhecimento, vive na penumbra da percepção do ambiente. São sombras que acompanham, né, outras pessoas e pelo sinal energético, pela assinatura energética. Então, muita gente tem acompanhante que são consciências que só sabem detectar o sinal, né, aquela relação com alguém aqui na Terra que eles se davam muito bem. Então, ela tem essa percepção. Então, ela fica, né, que nem um zumbi atrás da pessoa, mas ela não tem noção. Por isso que a gente acha, às vezes, que está querendo fazer mal ou não. A condição espiritual, na parte emocional, em que a pessoa ainda é emocionalmente primitiva, não tem a ver com ser perversa ou ser má, né? Ela simplesmente não tem conhecimento, ela está lá no chakra dos instintos, das necessidades, e ela nem sabe direito o que ela está fazendo aqui. O resultado disso é que, quando ela vai reencarnar, imagina você, quando ela vai reencarnar, ela vem com toda a carga do que ela era antes. Você vai falar, nossa, então agora estou mais ou menos percebendo. E isso também tem a ver com os traumas que uma pessoa carrega de uma vida para outra, as marcas que ela carrega. Ela não consegue se libertar, porque o momento de a gente se libertar é agora. Você agora que está ouvindo, né, o nosso programa aí, a gente não é assim, não, eu vou reencarnando e vou melhorando. Não funciona assim. Você está aqui presente, está com a oportunidade, está com a sua vida, tem um corpo físico, onde você pode ter relacionamentos com pessoas mais evoluídas, menos evoluídas, aprender, sabe, melhorar os referenciais que a gente tem, se libertar deles, né? Porque senão, quando você estiver do outro lado, não vai ter jeito de você melhorar, né? Você simplesmente vai ficar no nível do que você é. Imagina o seguinte... Eu tenho até um caso que eu posso contar aqui para você ver como a parte emocional ela é muito forte, né? Uma pessoa conhecida, muito querida, que ela, de repente, ela tem um machucado no pé, mas que esse machucado ele não sara de jeito nenhum. E numa conversa, no trabalho realizado com ela, através de clarividência, eu pude verificar, isso já fazem uns 15 anos, 13 anos, 15 anos, por aí. Eu pude verificar que a pessoa em vida anterior, ela tinha o mesmo problema. Fala, poxa, mas não fica curada? Não é assim. Sabe, você sai de uma vida para outra, pede perdão e entra tranquilamente. Não funciona desse jeito. Nós temos que, de verdade, através do esclarecimento, do bom senso, da nossa busca constante, melhorar o nosso nível de consciência para nos libertarmos dessa coisa emocional, que todo mundo acha emoção maravilhoso, né? Mas não funciona assim, não. Emoção só serve para vender, né? Só serve para você ter poder, mas não serve para você evoluir, para você ser melhor, para você passar para o outro lado numa condição efetivamente mais saudável. Não é assim que funciona.
Então, essa pessoa tinha o pé machucado, fomos verificar, na vida anterior ela tinha o pé machucado do mesmo jeito. Agora, nessa vida, o que aconteceu? Um ônibus passou em cima do pé dela. Agora, na vida anterior, uma carroça passou em cima do pé dela. Aí esse caso foi assim para mim interessantíssimo, porque as características físicas da pessoa, o jeito de ela agir, as dificuldades que ela tinha, estavam muito próximas daquilo que eu estava analisando. Eu vou fazendo as minhas anotações, né? E ela se predispôs a falar sobre o assunto, né? Bom, o resultado é que nessa busca toda e através de projeções astrais lúcidas, eu fui fazendo as minhas anotações, aí não é que eu encontro mais uma vida onde ela tinha enfiado o pé numa fresta de pedra, tinha machucado o pé e passou a vida toda com aquele pé inchado, machucado, porque não tinha jeito de arrumar. Mas isso tem a ver com a parte emocional da pessoa. Você vê que um evento que traumatiza, né, ele simplesmente... aquela mágoa, aquela chateação, aquela tristeza, aquela infelicidade, ela vai transitar para uma outra vida. Na outra vida você vai ter de novo aquilo, porque você continua com aquilo, você está carregando, né? E não é só isso não. Aquilo pode ficar como uma desculpa para você ser um coitado. A nossa parte emocional, ela ataca de todos os jeitos. Por isso que eu digo, essa coisa da culpa, essa coisa das nossas infelicidades constantes, né, de carências e tudo mais, tem que ser resolvida, porque você pode ter uma vida com todas as coisas mais feliz, tranquilo, podendo ficar à vontade para falar do que você é, do que você sente, do que você deseja. Senão a gente fica se escondendo. E aí o resultado é que essa massa, essa carga emocional, ela vai te atrapalhar de verdade. Eu estou contando isso para que você entenda, né, que a nossa vida precisa realmente de atenção. A gente não está aqui jogado por acaso. Cada uma das pessoas que está aqui merece respeito, merece, sabe, fazer um percurso de crescimento, parar de sofrer, parar de viver naquelas coisas, sabe, todos aqueles condicionamentos que nós aprendemos e estamos repetindo e repetindo e nunca nos libertamos deles, né? Isso eu acho que é meio sério, né? Meio, para mim mas também posso estar errado. De qualquer forma, a característica de uma vida pode passar para outra por vários motivos. Se uma pessoa se achar muito bonita, simplesmente ela acaba, por exemplo, querendo ter o mesmo corpo, os mesmos olhos, a mesma boca, os mesmos dentes, o mesmo cabelo. Ela fica pegada. Então, nós não podemos pensar, né, que a parte emocional não atrapalha. A parte emocional é o que nós somos, né? Eu fico analisando, me autoanalisando com relação a isso, com relação à vida, com relação ao que a gente passa. Algumas pessoas têm mais força, né, são mais energéticas, têm decisão, outras têm outras características, mas isso aqui é um contexto emocional geral, cada um para um lado, cada um de um jeito, um com habilidade, outro sem, um com preguiça, outro não. É assim que funciona esse planeta, né? Um querendo levar vantagem, né? Um agressivo, outro passivo. Ou se pegar um grande caldeirão e começar a jogar essas coisas dentro, a coisa vai pegar fogo, né? Por quê? Porque eu vejo que a estabilidade que a gente pode ter, ela é uma coisa que não é fácil de conseguir. Até porque a gente não sabe o que é estabilidade, né? Então, sim, nós passamos de uma vida para outra carregando nossas formas, sim, com certeza. Algumas pessoas mais, outras menos. Mas aí se você falar assim, pô, mas você falou dos chakras reativos, né? E os chakras superiores, eles levam algumas marcas. Olha, se você ficar isento de você não leva marca nenhuma, né? Você pode levar as suas características, porque isso a gente leva de uma vida para outra. Então, por exemplo, quando você tem características muito emocionais, você vai levar isso para a tua vida posterior. Se as suas características são diferentes, você é uma pessoa tranquila, bem resolvida, você vai levar também, né? Só que você não vai levar as cargas emocionais, as minas de efeito retardado que a gente carrega por conta dos nossos ranços, das nossas raivas, mágoas, né?
Olha, nós não podemos ver uma pessoa ter sucesso que a gente já fica com raiva dela, ao invés de a gente trabalhar também. Parece que o outro saiu na frente, parece que o outro está na vantagem, parece que o outro é melhor e nós estamos sendo desprezados pelo mundo. Não funciona assim. Cada um é uma consciência individual que tem que sair, sim, dos processos emocionais retardadores do nosso crescimento. Isso nós temos que fazer. Bom, mas nosso telefone 5904-2116, 5904-2116. Se você quiser fazer terapia com a gente, será bem-vindo. E o nosso site, o www.centrodeestudos.org, www.centrodeestudos.org. Eu até peguei uma revista, fui ler um artigo e vi gente que tortura a gente. Ainda tem isso nesse mundo. Gente que espanca, gente que estupra, que violenta as pessoas e ainda se orgulha disso. Gente que faz o mal e se orgulha. É como se fosse um vencedor fazendo a maldade para um semelhante. Isso é muita infelicidade, gente. É uma tristeza absoluta, né? Alguns países onde os governantes são ditadores e aí você não pode nem abrir a boca, você não pode fazer as coisas. Isso é muito triste, né? Não tem aquela coisa lá da Praça da Paz Celestial, onde apareceu isso na TV, né? Um chinês parado na frente dos tanques de guerra, né? E naquele evento morreram não sei quantas mil pessoas, né? Nossa, e a Paz Celestial, a Praça da Paz Celestial. Imagina, você tem um regime político que você não pode fazer nada. Os governantes, quando têm o poder na mão, eles só querem saber do poder. Aquela coisa do Maquiavel de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Pelo menos acho que foi essa frase que ele falou. Poxa, vamos nos rever, vamos melhorar, vamos dar um passo para frente, vamos fazer esse mundo feliz, vamos fazer esse mundo absolutamente coerente, né? Com a continuidade dele e com a nossa continuidade. Nós estamos acabando com esse planeta, né? Eu acho que se ele pudesse falar alguma coisa, ele ia reclamar falando, mas ele reclama dizendo, olha, estou morrendo e vocês vão morrer junto comigo. Então, é isso aí. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre a reencarnação, né? Porque a reencarnação, que a pessoa vem de uma para outra com as mesmas características, tem uma coisa que é bem interessante. Normalmente, a gente reencarna com toda a informação de um local que a gente morou, por exemplo, e com as características que a gente tinha no local. Isso é interessante, né? Porque a pessoa pode de uma encarnação para outra, ela nasce num lugar e ela se sente um estrangeiro naquele lugar, né? Ela vai falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu gosto, sabe de que lugar? Eu gosto de tal lugar. Ela gosta daquele lugar porque ela já reencarnou ali várias vezes. Ela traz todas as características, não só as características físicas, mas as características emocionais daquele lugar, né? São as coisas que ela viveu, as comidas que ela comia, o jeito que ela tratava as pessoas, as crenças, né? O modo de se vestir. Isso passa de uma vida para outra. Eu acho que esse assunto é um assunto legal, porque quando a pessoa fala assim, a característica física passa, olha, não passa só a característica física não, passam, sabe, todas as coisas que a gente viveu de uma vida para outra, a gente continua carregando, né? Não dá para a gente jogar fora. Por isso que a nossa possibilidade de ser melhor e ir nos livrando de algumas coisas é pelo fato de a gente buscar o conhecimento esclarecedor. Senão a gente fica se investindo em coisas que são infantis, né? Os porquês a gente nunca responde, faz aquelas conversas, aquelas retóricas transversais, né, que não responde nada e parece que você respondeu, mas não respondeu. Eu acho que às vezes você pode falar as coisas, né? Tem outras vezes que você não pode falar porque as pessoas não aceitariam ou ficariam muito chateadas, e a gente tem que fazer o melhor caminho. Mas, de qualquer forma, dentro da gente, a busca tem que ser uma busca sincera, né? E a gente saber que nós vamos, sim. A gente acha que não vai vir numa outra vida. Claro que você vai voltar para cá mais ou menos igual do jeito que você é, ou talvez pior, né? Isso é uma questão só de continuidade da nossa existência, da nossa consciência, né?
Você é um bolo emocional que vai lá para cima, depois desce do mesmo jeito. Por isso que eu brinco que a gente vem quicando a várias reencarnações, né? E não produzindo quase nada. As nossas produções são as repetições que eu estou falando, né? É a característica física, é as coisas que você gosta, né? É as coisas que você não gosta, é as raivas que você vem trazendo com você. E o nosso mundo, com certeza, precisa ser visto com uma lente muito nítida, muito clara e que mostre cada detalhe do que nós somos, para que a gente faça um caminho cada vez melhor. Pode ter certeza que o nosso mundo, ele é um mundo que não... Ele merece ser respeitado, né? Esse planeta merece ser respeitado. Uma vez, há muito tempo atrás, eu li um livro que talvez vocês possam ler, que é Utopia ou a Morte, de René Dumont. Eu li esse livro faz quase 40 anos. Estou velhinho mesmo. Então, eu li esse livro e achei o máximo, né? Porque ele fala exatamente das toneladas de coisas tóxicas que a gente joga no planeta. E olha só, isso, sei lá quantas dezenas de anos atrás ele falava que a água ia acabar. Nós estamos acabando com a nossa água. Sabe o que a gente faz? A gente cria a doença e depois cria o remédio para curar essa doença. Né? Nós poluímos a água, aí inventamos um jeito de fazer essa água ficar boa. Olha, isso é terrível, né? Você faz as coisas erradas para depois pedir desculpa. Evita, você vai cometer erros, comete, mas não comete erro de coisa que você já sabe, né? Então, a gente vai tendo que cuidar de nós mesmos, sempre numa condição de ter enfiado, né, o pé no lugar errado, né, sem necessidade. E nós viemos fazendo isso. De uma vida para outra, a gente vai ficar repetindo muita coisa, porque o momento de fazer a mudança é agora, de dar uma paradinha técnica e falar assim, puxa, o que eu posso melhorar na minha vida? Com sinceridade, né? Porque aquela coisa, não, vou seguir isso, vou seguir aquilo, vou seguir um guru, vou seguir uma pessoa que falou isso, aquilo, né? Eu sempre estou falando, né? Eu falo, olha, eu acho que cada um de nós tem que crescer por si, tem que pegar informações, questionar, né? E fazer um caminho que seja um caminho de libertação, né? Ninguém pode ficar dependente de ninguém, isso é muita infelicidade. É isso aí. Acho que por hoje é só. Tá certo? Então, a gente... 5904-2116, www.centrodeestudos.org, e nós nos encontramos na próxima semana.